Eu tava pensando, quando o pessoal coloca no YouTube Anaconda, eles estão procurando assistir o quê? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Não é esse Anaconda que você vai ver aqui. Hoje nós vamos falar de um filme meio trash, que talvez se você é mais novo, mais nova, vai falar, nossa, qual a graça de um filme desse? Filme de quê? De cobra gigante? É, talvez não seja um filme de um grande roteiro, não seja um filme de grandes atuações, mas com certeza divertiu muita gente nos anos 90, 2000. E ele serve de pano de fundo para a gente pensar no local por onde o filme se passa. Literalmente a maior bacia hidrográfica do mundo. Tá a fim de conhecer um pouco mais? Então vem conferir comigo. Anaconda, título original e no Brasil do filme de 1997, dirigido por Luiz Llosa, protagonizado por Jennifer Lopez e Ice Cube. O filme se passa na floresta amazônica brasileira e conta a história de uma equipe de documentaristas liderados por Terry, a diretora do filme, que tem como objetivo encontrar e filmar costumes e a vivência de uma tribo indígena local, pouco conhecida pelo olhar, vamos chamar assim, de ocidental. Em meio a uma forte tempestade, eles avistam uma embarcação parada, encalhada, com Paul, um caçador de cobras paraguaio, que pede ajuda para que eles deem uma carona, já que seu barco não está funcionando, e sugere uma troca de favores. Ele lhes oferta um suporte nessa caminhada em meio ao rio Amazonas e aos riscos que ele traz, levando-os até o grupo indígena. Como ele conhece a região, ele diz que pode ajudá-los nessa busca, que é o grande motivo da viagem de toda a equipe de filmagem. Mas, ao mesmo tempo, um clima de grande desconfiança pelo seu jeito típico, e para nós que estamos assistindo até caricato de vilão, que fica no ar ao se conversar com ele. O jeito misterioso, com um misto de truculência, com um palavreado debochado e intimidador, fazem com que a equipe se divida sobre como vê-lo dentro da mesma embarcação que eles. A coisa fica mais estranha ainda quando eles ouvem que ele é um homem fascinado pelas anacondas, sendo um caçador delas, as consideradas maiores cobras do mundo, e está ali na região justamente procurando por uma delas, carregando consigo a gigantesca pele de um exemplar morto por ele, como se fosse um troféu. Os detalhes macabros passados por Poe criam mais tensão, pois ele descreve as anacondas como serpentes ferozes que se enrolam em sua presa para esmagá-la, a devoram e vomitam posteriormente para comer novamente e seguir com a digestão. Muito feio, muito nojento. Eu tenho. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Uma curiosidade que eu acho interessante contar é sobre o nome, porque eu já me incomodei com uma dúvida sobre o nome Anaconda, pois apesar do filme se passar no Brasil, você nunca viu ou ouviu falar sobre uma cobra chamada Anaconda aqui. Seja quando você vai a um zoológico, se você pensar nos seus livros das aulas de biologia. É verdade. Você conhece esse animal como sucuri. Acontece que sucuri é um nome de origem tupi, indígena sul-americano, que significa cobra grande, enquanto anaconda é um nome que os ingleses aprenderam a replicar vindos dos povos da Ásia, da região hoje do Sri Lanka, onde lá o nome anaconda derivava de um significado de matadora de elefantes, por conta de uma cobra com uma força bruta perante animais grandes, como o tal do elefante do nome. Só que o curioso dessa grande bagunça de origem de nomes é que as cobras gigantes asiáticas lá são chamadas de piton. E o nome foi trazido pelos ingleses ouvindo na região, batizando as tais cobras gigantes na América como anaconda, que nem são a mesma espécie, sendo então uma nomenclatura externa e não local sul-americana das sucuris.
Em meio a um filme de cobra gigante que servirá de vilã sanguinária contra um grupo de pessoas, nós primeiramente vemos uma série de outras versões similares com animais assassinos, como o tubarão, o mais famoso deles. Mas a cobra em si é um assunto da biologia. Então nós, no Cinegel, vamos focar nos detalhes que são geográficos, obviamente. No caso, o cenário por onde o filme se passa, que é a Bacia Amazônica. Trata-se da maior bacia hidrográfica do mundo, que para nós é meio automático associar com o Brasil. Mas ela está presente em boa parte da América do Sul, tendo rios afluentes saindo de praticamente toda a parte norte do continente. Inclusive, falando de afluente, caso você queira entender mais sobre estes vocabulários ligados a conceitos hidrográficos, assista depois os vídeos no canal sobre os filmes Nada é para Sempre e O Rio Selvagem. O Rio Amazonas é o maior rio da bacia e por isso a batiza tendo então um nome a partir do encontro de dois rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. Aqui visualmente vemos uma particularidade muito chamativa, pois visualmente as cores distintas nos mostram justamente origens diferentes de suas águas. O Rio Negro é o rio de águas escuras. Elas têm esta tonalidade porque o rio nasce dentro da floresta amazônica, onde uma grande quantidade de matéria orgânica que cai, morre e decompõe a partir de folhas, galhos, animais mortos, bosta também. A matéria orgânica, quando se decompõe, fica com uma tonalidade escura, preta, com um marrom bem forte, deixando o solo com esta carga e, consequentemente, as águas do rio ganham esta tonalidade. O Solimões é o rio com cor barrenta, porque sua nascente está na Cordilheira dos Andes, a grande composição montanhosa localizada no oeste da América do Sul. Aí as águas do rio descem relevo abaixo e trazem consigo partículas de barro, fazendo com que a cor marrom contraste com as águas do Rio Negro quando eles se encontram, na região da capital do estado do Amazonas, cidade de Manaus. Esta característica é chamada de regime misto. O regime do rio é a forma como ele se abastece de água, sendo possível vir de ação pluvial, ou seja, quando ele é abastecido por água das chuvas, ou por ação nival, que é o derretimento de geleiras em geral em topo de montanhas. No caso, a bacia amazônica é a única de tipo misto do Brasil, pois todas as demais bacias do país são derivadas do tipo de regime pluvial. O relevo da região amazônica é baixo, com uma grande planície por onde passa o rio Amazonas. E isso traz outra característica particular desta bacia, pois ao contrário do padrão hidrográfico do Brasil, que é de rios planálticos, a bacia possui baixa declividade, tornando seus rios bons para a navegação, já que são águas calmas e mais seguras do que lugares com queda abrupta. Porém, possuem um baixo potencial hidrelétrico, o que explica-se muitas vezes debates, discussões a respeito da produção de eletricidade na região. Isso explica por que há tanto debate em cima do custo-benefício de energia produzida na região. Toda usina gera seus impactos durante a construção, mas aqui especificamente, a área de impacto para se produzir a zona de alagamento é maior e o potencial hidrelétrico nem sempre consegue se manter alto e constante. Apesar de falarmos da maior bacia hidrográfica do mundo, a abundância desta água não é acompanhada pela manutenção de abastecimento e tratamento dela para a população. Por se tratar de uma região com ampla área verde, com a floresta amazônica mantida em grande parte, os índices de urbanização e suas infraestruturas não são muito presentes. Entre elas, o serviço de saneamento básico, um tema que você também encontra com mais detalhes aqui no canal, assistindo o vídeo sobre o filme Saneamento Básico, o filme. A falta do saneamento na região faz com que as pessoas utilizem a água e a descartem suja diretamente nos rios. Mas este mesmo rio, que em suas porções mais baixas será consumido por outras pessoas, para cozinhar, por exemplo, fazendo com que os problemas derivados da ingestão de água contaminada gerem problemas, sendo inclusive comum na região amazônica a prática de parte da população de autocloração, onde ela mesma dilui cloro na água para desinfectá-la, mas que nem todo mundo faz.
principalmente nas regiões mais pobres da Amazônia. E aí, você conhecia esse filme? Você gosta de filmes de animais assassinos? Você já imaginou um embate com uma cobra gigante? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha. Se inscreva no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.